Tudo bom, gente? É um prazer. Estamos presentes, né, para mais uma roda de conversa dos 8 remédios naturais. E hoje a gente vai falar sobre o ar puro e como é gostoso, né, ter essas rodas de conversa. Eu já fico com saudade. Começa a chegar no dia, eu já começo a ficar feliz porque eu já sei que tem roda de conversa mais um pouquinho, né? E hoje a gente está aqui, né, especialmente com a nossa queridíssima Dirce, né, que não falha nenhuma, que está aqui em todos os momentos. Estamos aqui também com a Maria Fernanda Nina Waman. Será que eu falei certo hoje? Certíssimo. Ai, que gostoso! E estamos também com a nossa queridíssima psicóloga, a Mônica. É um prazer ter você aqui, Mônica. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Eu sempre fico muito feliz e muito agradecida com essa parceria, né, que a gente fez com vocês, com o Grupo Reis, do NASP. É muito bom a gente poder juntar forças, né? E tá fazendo um evento tão gostoso assim, e tão gostoso de participar, né? Eu estou muito feliz e disse, por favor, né? Você aqui, anfitriã, fale um pouquinho para a gente também. Fala um oi para o pessoal, para a Ô, Rê, você gente. consegue ver algo aí do Instagram? Desculpa Já cortar aí. voltou, Má? Ele tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá bom, obrigado. Boa noite a todos aí do Instagram. Estamos ao vivo aí com vocês também. Vai lá com você, Dirce. Opa! Com você é ótimo. Marca registrada do Marcelo. Vamos lá, gente. Eu, mais uma vez, aqui com vocês, compartilho com a Renata a satisfação desses momentos tão agradáveis aí, onde a gente troca experiência, troca conhecimento, aprende muito. E eu aprendi muito com as versões anteriores, hoje tenho certeza que também vou aprender muito. E eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar participando aqui com vocês. É um grande prazer e parabéns ao Marcelo e à Renata por essa iniciativa, pelo Vida 10, que é 1000, né? E aí a gente estar junto aqui essa noite é um prazer muito grande. Muito obrigada. Obrigada, Dirce, pelas suas palavras. Estava aqui falando com o Alex, que é o outro participante que vai fazer parte aqui da nossa roda de conversa. E quero, né, começar agora com a nossa apresentação do livro A Ciência dos 8 Remédios Naturais, que o Marcelo, né, deixo as palavras com o Marcelo para ele estar fazendo essa primeira apresentação, né, para vocês começarem a entender um pouquinho a importância do ar na nossa vida, por que ele é tão importante e como as melhores formas para a gente estar, né, buscando esse ar puro para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Má, pode começar com você também. Beleza. Vocês estão vendo a tela aí, né? Do Vida Sim, 10? sim. Já tá ok, né? Então, beleza. Então, a gente aí já está indo pro sexto remédio natural, né? Hoje, dia 21 de outubro, a gente já está no ar puro. Já falamos da nutrição, exercício e água, luz solar, equilíbrio, a temperança e o ar puro. Ainda falta o descanso e a confiança em Deus. Como a Renata falou, né, a gente fala sobre o livro A Ciência dos 8 Remédios Naturais, que foi feito ali pelo Unaspress, no ano de 2019, pelo Fábio Alfieri e a Gina Abdala, que foram os organizadores, e vários coautores dentro dos capítulos específicos. Lembrando também que o texto-chave principal vem do livro A Ciência do Bom Viver, onde fala o ar puro, já começa com o ar, ó. Então, no livro, o original que a gente fala do texto, né, o ar puro é o primeiro, e é dele que a gente vai falar hoje. Então, o ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino são considerados os verdadeiros remédios.
e a gente vai para ele hoje, para o ar puro. Então, foi feito pela Leslie Portes, então, ela que foi a coautora, a autora desse capítulo, e fala ali o componente do estilo de vida saudável. Oi, Dirce? É ele, Marcelo, é o professor Leslie Portes, Andrews Portes. Ah, desculpa. Tá bom. Leslie Portes é ele. Obrigado, Dirce. Desculpa. Então, vamos lá. O ar puro. Então, logo no começo fala um pouco da composição do ar puro. Algo que eu achei interessante ali, ó, o ar puro é o quê? Ele é 20,9% oxigênio, 0,03 dióxido de carbono, e algo para a gente decorar ali muito facinho, mas 79 de nitrogênio e menos de 0,01 de gases inertes. Então, o principal ali que eu acho para a gente entender legal do ar é o nitro, de nitrogênio. Então, como se fosse 80% do nosso ar, ele é de nitrogênio, como se fosse o nitro da nossa vida, né? O nitro do nosso corpo. Então, de vez em quando, a gente quer muita energia, quer estimulante, mas o ar ele tem 80% de nitrogênio e oxigênio, mas pegar esse nitro, o respirar esse nitro vai fazer com que a gente fique mais energizado, e isso com o ar puro. Para que os pulmões sejam adequados arejados, deve inspirar profundamente. Então, aqui mais um princípio, né? Então, para que a gente adeque, deixe o pulmão arejado, a gente tem que sair da nossa respiração normal, a nossa respiração, vamos falar assim, sem a gente forçar, que acontece normalmente pelo sistema nervoso, que faz isso já de modo automático. Então, a gente tem que inspirar profundamente para que a gente tenha um benefício do ar. Ao penetrar pelas narinas e pela boca, o ar puro é aquecido, umidificado e filtrado até chegar aos alvéolos, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Então, aqui a gente vê que o ar, a hora que entra no corpo, né, passa pela boca, ele é aquecido, umidificado e filtrado e vai chegar no alvéolo. E é ali que no alvéolo que o O2 passará ao sangue e o CO2 do sangue passará aos alvéolos. Então, é como se chegasse o O2, né, o oxigênio, vindo do ar, e a hora que ele encontra o alvéolo do nosso pulmão, ele leva mais um C ali. Então, esse O2 vira CO2, e desse sangue passa para os alvéolos. E então o ar seguirá para fora dos pulmões na expiração. Então, ele entra, O2, passa pelos alvéolos pelo pulmão e sai CO2. Esse é o princípio do ar. Os benefícios do ar, né, tem propriedade calmante, psicoafetiva positiva e cria as melhores condições possíveis para o trabalho e repouso adequado. Então, olha que interessante, o ar serve para acalmar, a gente vai ver, tem bastante citação no livro falando o ar como um calmante. Então, que realmente, cientificamente, se você respirar profundamente durante algum tempo, o seu corpo vai se acalmar devido a esse O2, as trocas gasosas. Então, ele acalma a nossa mente, o nosso corpo, faz com que o fluxo sanguíneo entre em equilíbrio. Também psicoafetiva positiva. Então, olha que interessante, né? E também para ajuda no trabalho e no repouso. Então, os benefícios aí do ar. Lembrando também que, infelizmente, existe a poluição. Infelizmente, em alguns locais, o ar não é tão puro quanto deveria ser. Em cidade grande, principalmente, tem muitas substâncias que podem causar doença e morte. E olha que dado importante, a poluição do ar é o 5º fator de risco de morte no mundo. Então, se pegar aí os 5 principais riscos de morte no mundo, o 5º de todos os riscos está na poluição do ar. Então, como ela faz diferença, né? E os principais elementos entre os gases e materiais particulados são monóxido de carbono, os materiais particulados e o ozônio. Então, isso são os gases nocivos, assim, devido à poluição. Quando ele tem muito monóxido de carbono e ozônio, ele pode aí tá prejudicando o nosso corpo. O que causa aí essa poluição, os efeitos negativos do ar poluído, né?
Então, aqui fala também a má qualidade do ar interior causa efeitos negativos na saúde humana. No caso, o ar interior é aquele que fica acumulado dentro de um trabalho, o ar que não circula, quando não abre uma janela, aí ele vai ficando ali parado, né? Então, qual é o problema que pode causar? Dor de cabeça, irritação nos olhos, bronquite, gripe, pneumonia, conjuntivite, são esses problemas que podem ocorrer aí com poluição, né? E a longo prazo pode causar problema no sistema imunológico, sistema nervoso, e aí outros tipos de doença. Algo que eu achei interessante também nesse livro é que quando a gente vai no campo ou em algum outro lugar, a gente tem como reconhecer se ali o ar é puro de verdade. Então, olha que legal, ó, a natureza é capaz de nos informar a qualidade do ar ambiente, quando existe a biodiversidade de líquens. Então, quando a gente vai ver uma árvore numa mata e ela tem esses líquens, ó, esses meio uns fungos, ela tem esse manchado na árvore, isso é um sinal que aquilo ali, naquele local, o ar é puro. E aí ele dá o privilégio de formar esses líquens. Então, a gente consegue visualmente, quando sai num ambiente, num sítio, numa floresta, conseguir enxergar que ali o ar é puro, porque forma os líquens. Aí tem 2 textos aqui para reflexão. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável, através do organismo, purificando. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo em que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando um certo grau de calma e serenidade. Então, olha que legal, ó. O ar fresco, né? O efeito dele com que o sangue, né, circule de uma maneira adequada. Então, ele melhora muito o fluxo sanguíneo, que é no sangue que está a vida, né? É ali no sangue que ele pega os nossos nutrientes bons e transforma ali em algo que vai ser útil para o corpo. O sangue é a central de tudo, e o ar melhora isso também. E daí, de novo, falou calma e serenidade. E uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e faz a mais perfeita digestão, que conduz a um sono profundo e tranquilo. Então, acalma os nervos. Então, aqui está uma indicação de por que ele tem esse efeito relaxante, né? Ele acalma os nervos, estimula o apetite, melhora a digestão e faz com que a gente tenha um sono mais profundo e tranquilo. E as considerações finais é que aqui fala que respirar profundamente aumenta a taxa de oxigênio no sangue. Isso causa esse relaxamento e até certa sonolência. Então, é esse respirar profundo, o respirar que faz com que a gente acalme e aí traz esse relaxamento. E em momentos de agitação e ansiedade, esse procedimento será muito útil. Então, em momentos que a gente passa de estresse, de nervosismo, hoje a saúde mental está precisando muito, né? Então, algo muito fácil e grátis que a gente faz é o respirar profundamente. Então, isso é um exercício muito importante para a gente fazer. E mais ainda, buscar viver ou frequentar local com densa vegetação fará pela saúde muito mais que acalmar. O ar, oxigênio é vida e ar puro é vida e saúde. Então, muito legal a gente ter esse início falando do ar como saúde, né? Esse efeito relaxante, e aí é a introdução sobre o que o livro A Ciência dos 8 Remédios Naturais trouxe para a gente. Má, muito obrigada pela explicação. Beleza, Queria tamo aí. também agradecer todo mundo e também agradecer ao Alex Soares, que acabou de entrar aqui, que ele também é um dos nossos participantes, ele que vai estar aqui junto com a gente. Se você puder ligar a sua câmera para, né, para falar um oizinho para o pessoal. Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Que bom rever algumas pessoas aqui, algumas outras eu não conheço ainda, né? Mas é legal estar aqui com vocês. Bem-vindo aí, Alex. Beleza? Irmã, ficou Rê, bem? só confirma um negócio. Realmente está ao vivo no Instagram? Porque eu não estou conseguindo. Estou aqui.
Não, excelente. Hoje eu estou offline do Instagram aqui, não sei o que aconteceu para mim, Não, tá mas online vamos, sim. manda bala. Valeu. Então, agora, né, nós vamos começar a nossa mais uma, né, roda de conversa sobre o ar puro. E a primeira pergunta vai para você, Alex. Então, já se prepara que você já chegou chegando e vai responder uma pergunta para a gente. Alex, a gente está aqui, né? O Marcelo apresentou a parte do ar. E agora explica um pouquinho para a gente como que a gente deve respirar, né? Como que é a forma correta da gente respirar para a gente conseguir o maior benefício possível, né? Das vantagens e benefícios que o ar pode dar para a gente, né? Para a nossa saúde. Explica um pouquinho para a gente. Que legal a pergunta, viu? Eu fico pensando aqui, imaginando, né? Ela tá até aqui na conversa, que é a Maria Fernanda, a explicação que ela dava, e dá, né? Acredito que dá ainda, continua nas feiras de saúde, da forma de a gente verificar como está a nossa respiração, qual seria a forma correta, né? Que seria uma respiração mais profunda. Como essa respiração mais profunda? Quanto mais longe, melhor. Até alguns respiram, cada pessoa tem uma característica de respirar, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, vai respirar uma coisa tão simples, é o primeiro ato assim da vida, né? E eles nunca a gente percebe como a gente está respirando, porque a gente só faz respirar. Então, tem as pessoas que respiram elevando um pouco mais a região do tórax e outras a região mais abdominal, né? A mais correta seria quando a gente inspira, né, de uma forma mais profunda, enchendo toda essa parte torácica, até mesmo a região do abdômen. Né? Algumas pessoas têm uma respiração mais curta, outras mais longa. Quanto mais longa, melhor, tá? Então, eu lembro do exercício que fazia, que era simplesmente colocar uma mão assim na parte do tórax e outra no abdômen e perceber, né? Qual que está sendo elevada mais? Né? Será que nessa região aqui do peito ou mais abaixo, né? Na barriga? Quanto mais na barriga seria o mais correto, né, Maria Fernanda? Essa reação que a gente chama a respiração do neném, né? Quando a gente vê o neném dormindo, a respiração dele é correta, a barriguinha dele sobe e desce, né? Então, essa respiração diafragmática, né? Com o diafragma, né? Empurrando, então, o abdômen para fora, né? Esse é o mais correto, mais profundo, né? Que deve ser treinado, né? Viu só? Melhor pessoa para explicar isso aqui é a Maria Fernanda. Ela fala de uma forma tão fofa, né? Dando explicação do neném. Mas é isso, né? E assim, uma pergunta além, né, do que você respondeu. Essa inspiração, ela deve ser feita pelas narinas ou pela nossa boca? Né? Porque a gente consegue respirar as duas. Tem uma que é melhor ou como que é isso? A inspiração mais correta, né? Respeitando a fisiologia do corpo, pelas narinas. Por quê? Pelas narinas é filtrado o ar, pelas narinas o ar é umidificado, tem um caminho todo a percorrer que é respeitado, tá? É aquecido, entendeu? Então, tem todo um processo, né? É totalmente diferente respirar pela boca ou pela narina, tá? São dois processos totalmente diferentes. Pelas narinas respeita todas essas etapas, né? Até chegar ao pulmão e fazer a oxigenação necessária para o corpo. Então, a umidificação do ar, filtração, né? O aquecimento, que o ar tem uma temperatura ideal para chegar nos pulmões e não danificá-los. Então, é isso. Pelas narinas. Muito obrigada, Alex. Obrigada pela explicação. E agora, alguém quer comentar alguma coisa? Então, eu vou para mais uma pergunta, e essa pergunta vai para você, Fê.
para nossa queridíssima Fernanda. Fê, onde que a gente encontra o ar puro e o que o ar poluído pode prejudicar o nosso corpo? E assim, ó, numa cidade como São Paulo, por exemplo, que ao nosso ver é uma cidade super poluída, né? Tem um ar poluído. Existe algum lugar lá que o ar é menos poluído, por exemplo, no Ibirapuera, por ter ele é considerado mais puro ou é tudo poluído assim na sua, né, no seu entendimento? É tudo igual. Explica isso um pouquinho para a gente, essa existência do ar puro e do ar poluído. Muito bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, com relação ao ar puro, a gente pode identificar um lugar que tem ar puro pela presença de líquens nas árvores, como o Marcelo já falou muito bem, né? Então, onde tiver vegetação, aí o ar é mais puro, tá? Outra coisa que é importante é a temperatura do ar. Então, nos períodos mais frescos do dia, seja pela manhãzinha ou então no final da tarde, né, quando já está mais frio. Então, o ar é mais puro, porque no calor, quando o ar é quente, há mais a suspensão das partículas, né, que estão, então, contaminando o ar. Então, de preferência, a gente escolher, então, um lugar onde tenha bastante vegetação, né? O que é que faz a vegetação? A vegetação é muito interessante quando a gente pensa na respiração, no processo do ar, da importância do ar. A gente pode viver, assim, semanas sem comer, dias sem tomar água, mas sem respirar a gente não consegue viver. E que nem o Alex falou, é uma coisa automática. Você não pensa, né? É o nosso sistema nervoso autônomo que está aí mexendo e controlando essa respiração, né? E quando a gente começa a respirar mais curta, respirações mais curtas, que nem o Alex falou, normalmente são respirações que não permitem fazer essas trocas eficientes do CO2 pelo oxigênio, né? Então, acaba ficando uma respiração mais acelerada, porque aumenta o gás carbônico, o CO2, que nem o Marcelo falou, né? O oxigênio com um Czinho. Então, o CO2 é um produto da quebra das moléculas que vão dar energia para o nosso corpo através do processo metabólico, né? Então, essas moléculas, elas vão para o sangue e aí elas se ligam com a água, formando ácido carbônico, o que faz com que o pH do sangue fique ácido, e o aumento leve dessa acidez no sangue, ele faz com que o bulbo, que é o termômetro, sinta essa acidez e que manda mensagem para o centro respiratório para acelerar a respiração, para jogar fora esse gás carbônico, então haver essa troca. Então, é importante, quando a gente vai fazer uma caminhada, né, não ir com a respiração automática, porque o interessante é que, além da respiração automática, a gente pode também controlar a respiração, a gente pode forçar e treinar uma respiração mais profunda. Então, quando vai fazer uma atividade física no ar livre, né, sempre buscar lugares onde tenham plantas, porque o que é que fazem as plantas? Elas, nesse círculo, né, elas pegam o gás carbônico que nós jogamos através da respiração, pegam esse gás carbônico e, através da fotossíntese, eles transformam esse gás carbônico em oxigênio, né, e liberam o oxigênio, né, e esse processo ocorre de dia, tá? Então, por isso é que a gente também orienta que, durante a noite, não se devem ter plantas no quarto, porque durante a noite as plantas vão competir com a gente pelo oxigênio do ar, né? Então, as plantas, sim, é importante durante o dia, porque durante o dia elas pegam o gás carbônico e liberam o oxigênio, mas durante a noite, então, isso aí não ocorre, ocorre o inverso, então elas vão competir com a gente pelo oxigênio. E se a gente dorme com o quarto, com as janelas todas fechadas, pior ainda, né? Porque aí fica um ar já viciado, né? Então, é importante ter, então, as janelas abertas e permitir que o ar fresco circule, né? Porque o ar quente, esse ar quente é um ar doentio, né? Então, quanto mais fresco o ar, melhor esse processo de respiração e de aproveitamento
dessas trocas e desse benefício do ar e do oxigênio que ele traz para a gente. Agora, quanto à poluição, você diz, né, os perigos da poluição, eles são inúmeros, né? E estava lendo um artigo que dizia que o lugar onde nós temos o ar mais poluído é dentro de casa, onde é a maior poluição. Por isso, é importante o cuidado com a limpeza, né? Porque aí que vai acumular poeiras, pessoas que usam fumo, então não usar isso dentro de casa, porque aí vai fazer com que haja os fumantes passivos, né? Então, manter sempre o ar circulando dentro da casa, não ter, então, ter os cuidados com esse ar interno, né? E o ar de fora também, né? Principalmente cheio de monóxido de carbono, como falou, da poluição dos carros, né? Das fábricas, o que leva, então, a danos e a muitos problemas respiratórios. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Já vimos aqueles que falou a ardência dos olhos, o cansaço, o esgotamento. É só você experimentar. Passe um dia no Parque Ibirapuera, caminhando, fazendo exercício, e vá para o shopping andar. No final do dia, quando você vai estar mais cansado? Quando você vai estar mais esgotado, mais, né? É só comparar, né? O ar puro, ele revigora, né? E dá energia, como o Marcelo falou, né? Ai, muito obrigada. Nossa, essa da plantinha eu não sabia. Ó, aquela que está ali atrás de mim, ó, tchau do meu quarto hoje. Elas competem com o oxigênio da gente à né, noite. gente? Muito interessante. Adorei saber essas dicas, viu? Muito legal mesmo. E agora eu vou fazer mais uma. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer, Má, comentar alguma coisa? Então, agora eu vou fazer mais uma pergunta para a nossa queridíssima Mônica, que é a nossa psicóloga de plantão aqui. Mônica, a nossa forma de respirar, ela está diretamente ligada às nossas emoções, né? Conforme mais agitado, a gente respira mais rápido, mais calmo, um pouco mais devagar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação tão direta e tão assim clara, que a gente consegue até perceber, né, a forma da respiração com os nossos sentimentos ali, com o nosso estado emocional. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui. É muito gostoso como você fala, viu, Renata? É uma delícia! Vamos sentir saudade, que só faltam mais duas. Nem fale. Bom, sim, Renata, a respiração, ela nos alerta sobre nossos estados físico e emocional. É um alerta. Ela age como se fosse um monitor do nosso organismo. Se estamos com uma respiração acelerada, é provável que estejamos em alguma situação de estresse, nervosismo, medo, irritação, até alegria, né? Quando a alegria é muito, o entusiasmo. Por outro lado, se a nossa respiração está mais pausada e profunda, como vocês estão falando, estamos mais num estado de relaxamento, calma, sossego, tranquilidade. Então, há uma diferença bastante gritante nessas duas tipos de respiração. Então, os tipos é uma respiração consciente e inconsciente. A inconsciente é a torácica, esse que o Alex falou, que é uma respiração mais nessa região torácica, do tórax. Então, é um processo autônomo, independente da nossa vontade. Então, essa função, ela cumpre essa questão das trocas gasosas em nosso organismo. E são essas trocas gasosas que garantem o metabolismo celular.
importantíssimo. Então, essa respiração torácica, ela está muitíssimo ligada ao sistema nervoso autônomo, como a Fernanda falou, né? Entendendo esse sistema como um conjunto de neurônios que controlam o equilíbrio, quer dizer, a homeostase. Então, é um equilíbrio interno, que não tem a intervenção dos comandos do sistema nervoso central. Então, as células do sistema nervoso autônomo possuem nervos em todas as vísceras e influenciam em todas as suas atividades. Também fazem a mediação de mudanças do estado metabólico do organismo. E é esse sistema que se encarrega de regular as funções autônomas do organismo. Por outro lado, a respiração consciente, que é a diafragmática, é uma ação que não apenas acelera e melhora o processo de respiração, mas que também afeta o cérebro e ajuda a criar espaços no cérebro, espaços na nossa mente de sossego mental e tranquilidade. Então, a diferença entre esses dois tipos de respiração é que na diafragmática pode ter a minha e a sua intervenção, sem causar nenhum tipo de prejuízo, pelo contrário, né? Essa respiração é aquela que exige os nossos esforços. Então, lembrar, principalmente em momentos de saturação, em momentos de ansiedade, de angústia, porque esses momentos são os momentos que a gente menos lembra da nossa respiração correta, né? E é exatamente esse momento que a gente mais precisa dessa respiração diafragmática. Então, é uma respiração mais lenta e profunda. E esse tipo de respiração, ele aumenta o consumo do oxigênio cerebral e promove melhor atividade no cérebro, produz essa atividade produzida por esse oxigênio, ela que vai desempenhar o máximo desempenho nas atividades diárias. Além disso, olha isso, aumenta o vigor do organismo, olha a importância do ar puro sendo respirado corretamente. Ela promove uma sensação de bem-estar, melhora o humor, diminui a ansiedade e o estresse, relaxa a mente, melhora a função cognitiva, ou seja, os pensamentos, eles ficam muito mais claros, melhora a concentração, melhora o nível de atenção, facilita a aprendizagem, promove a longevidade, produz eficiência cerebral e reduz a fadiga e a letargia, aquela lentidão que às vezes a gente, qualquer um de nós, pode sentir, né? Principalmente quando estamos naquele nível de estresse ou ansiedade mais elevada, né? Então, para finalizar essa parte, né, se essa respiração profunda, correta, levando o ar para a barriga, né, para o abdômen, for associada a exercícios físicos, principalmente nas primeiras horas do dia, e que é como a Fernanda falou, né? O nível de poluição é bem menor, bem reduzido. Então, em um ambiente externo, mas sem movimento de veículos, tá? Nós estaremos de forma consciente promovendo um estilo de vida saudável. Então, nossa respiração ela é muito importante. É isso. E é mesmo, a nossa respiração é importantíssima, né? Para quem não sabe, né, na criação, né, só um pedacinho, né, de um comentário aqui. Quando Deus criou o ser humano, né, ele deu a vida para a gente com um fôlego, né? Que é esse ar, né? Esse ar que penetrou no nosso corpo
e a partir desse momento, desse fôlego de vida, nós passamos a viver, né? Então, a importância do ar na nossa vida, ela é fundamental, ela é muito importante mesmo. E muitos benefícios, né, que o ar pode trazer para a nossa vida. Isso é muito importante mesmo saber. E, Mônica, tem uma pergunta aqui para você, da Cris, a nossa queridíssima Cris, ela que edita muitas coisas dos nossos vídeos aqui, que faz os videozinhos curtinhos que o pessoal adora. E ela tem uma pergunta para você. Mônica, a apneia do sono tem relação com o emocional? E eu queria que, não sei se alguém consegue explicar o que é essa apneia do sono, para, né, para a gente conseguir saber o que é isso. Alguém quer falar antes de mim? Acho que é você mesmo. Olha, nós já falamos sobre o sono aqui, né, anteriormente, mas veja, tem uma ligação, na verdade, tudo na nossa vida depende do nosso cérebro, não é? Depende do nosso estado mental. O nosso estado mental, ele vai estar associado, vai ter uma ligação muito íntima com o nosso estado físico. Então, alguns exercícios são importantes, principalmente esse da respiração profunda, porque nós não estamos acostumados a fazer esse tipo de respiração, né? Então, eu queria até mostrar, peraí, rapidinho, vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo mostrar o meu abdômen aqui. Olha, eu não tenho barriga, hein? Não tenho barriga. Tranquilo, hein? Nada, tanquinho, ó. Então, assim, ó, vamos lá, ó, vou respirar profundamente. Então, entrando o ar pela narina e levando o ar aqui para o abdômen. Então, ó. Parece que eu tô grávida, não é? Olha. Então, o ar, ele tá todinho aqui, e eu consigo falar normalmente, né? E ele tá, eu tô segurando um pouco o ar. Esse ar, ele é importantíssimo, porque ele está expandindo o meu pulmão e oxigenando todo e qualquer órgão que tem aqui, né? E aí eu expiro, ó. Completamente, tira tudo, até o umbigo e lá para trás. Eu tinha uma professora de ginástica laboral que ela falava, gente, leva o umbigo lá para trás. Eu não entendi às vezes, né? Então, assim, essa respiração, ela é tão importante. Então, se a gente nos acostumar a fazer essa respiração, você, Cíntia, né? Você, Cíntia, não, Cris, você vai sentir uma diferença muito, muito grande, porque aí você começa a relaxar, sua ansiedade diminui, e lembrando sempre que a ansiedade, ela precisa, se for generalizada, se for muito elevada, precisa ser tratada com um profissional, tá? Então, mas assim, pelo menos a gente tem alcance algo gratuito, né, de graça, né, e que nós podemos usufruir de uma forma ampla, tendo consciência do que e como utilizar. Então, assim, essa respiração profunda, ela vai melhorar muito o seu sono. Então, olha, a respiração com todos os outros elementos, todos os outros princípios de saúde, que a gente chama de 8 remédios naturais, sendo exercitado, vai melhorar muito essa apneia de sono, muito. Porque a apneia de sono, ela ela vem, né, fisicamente de algum, eu não sei explicar de uma maneira como um médico, né, explica, mas ela prejudica muito, né? Tem a questão do ronco, então tem a questão de não ter um sono
um sono profundo, um sono que acho que a Dirce pode me Descanso ajudar. mesmo, né? Que leva ao relaxamento, né? É um Então, sono restaurador, que recomenda Isso, todas as nossas energias e tudo. A questão da apneia do sono, ela está muito ligada a uma mecânica respiratória prejudicada em função, o maior número, né, de pessoas com apneia do sono são pessoas obesas. Então, a obesidade, ela atrapalha bastante, porque ela ajuda a ficar numa posição e onde as vias aéreas acabam se obstruindo, porque a língua obstrui em função da própria obesidade, pelo relaxamento que isso aí provoca, ela obstrui. E aí vai chegando um ponto que ela desce e obstrui essa entrada de ar, de tal forma que a pessoa para por alguns segundos de respirar. E a quantidade desses segundos que ela para de respirar, se ela for num nível um pouco maior, ela é realmente bastante prejudicial à saúde, porque provoca uma falta de oxigenação no cérebro e estruturas vão sendo afetadas enquanto isso. Existe um exame que se chama polissonografia, que é feito enquanto a pessoa está dormindo, com sono induzido, onde os médicos conseguem avaliar se esse número de apneias ele é excessivo, ao ponto de recomendar, às vezes, o uso de um aparelho que comanda essa respiração. Na hora que a pessoa para de respirar, automaticamente o aparelho entra em atividade, que é para evitar esses danos cerebrais e outros danos também no nosso organismo. Então, essa é a questão da apneia do sono. Isso é altamente prejudicial, como eu disse, né? E precisa de uso de aparelho, dependendo da quantidade que a pessoa tem. E o ronco está muito associado a isso também, né? Normalmente, a pessoa que ronca, ela tem apneia do sono associada. E prejudica toda a liberação de hormônios, né, que ocorre durante o sono, os hormônios restauradores, os hormônios do bem-estar, os hormônios que regulam a pressão arterial. Tem muita gente que tem pressão alta simplesmente porque não consegue dormir o sono profundo. Então, e que muitas vezes está associada a essa questão da apneia do sono. Falta de oxigenação, não é? Espero que tenha respondido, né? Espero que tenha respondido, mas eu acho que sim, né? Com 2 aulas aqui, né? Não tem como não ter respondido. Não, foi bem mesmo. Eu olhei aqui para ver o que significa a apneia, mas elas já responderam tudo aí, tá tudo explicadinho. Muito legal, muito obrigada, meninas. E falando ainda, né, dessas doenças, assim, desses problemas que a gente tem com respiração, a minha próxima pergunta vai para Maria Fernanda, e quero perguntar um pouquinho, assim, quem tem asma, quem tem bronquite, quais os cuidados especiais que a pessoa precisa ter, né, alguma orientação, pessoas com essa dificuldade, né, de respiração? Seu som está desligado, Fê. Então, as principais doenças respiratórias crônicas evitáveis incluem a asma, as alergias respiratórias, a doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças pulmonares ocupacionais, síndrome de apneia do sono e hipertensão pulmonar. Com relação à asma, o que é a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica, tá? Então, há uma hipersensibilidade brônquica a algum fator, pode ser a um poluente, pode ser a um ar frio, alguma coisa que faz com que a pessoa
reaja com que o seu corpo, seu pulmão reaja, dando uma hipersensibilidade, dando uma reação inflamatória. Então, a primeira resposta que vai haver desse pulmão, tá? Que é, assim, atingido por esse invasor, por essa substância ao qual ele tem sensibilidade, como mofo, pólens, animais, fungos, fumaças, cheiros fortes, medicamentos, várias situações, né, podem levar ao que nós chamamos de broncoconstrição, tá? Onde o pulmão vai ficar, o brônquio vai ficar fechado, né? Vai haver uma broncoconstrição, impedindo assim a passagem do oxigênio, tá? Então, a primeira coisa que pessoas que têm alergia, asma, né, alérgica, é descobrir o agente causal, né? O que se usa hoje na farmacologia? Então, o tratamento da asma. O tratamento da asma depende do estágio dela, tá? Então, ela tem esse processo de broncoconstrição, onde o brônquio é fechado, onde a obstrução da passagem do ar, e nós temos para isso os broncodilatadores, que são drogas, né, que vão fazer com que haja, então, a dilatação do brônquio para que haja a passagem do ar, tá bom? Então, essas drogas aí, elas não tratam a causa, elas tratam o sintoma, né? Algumas situações, essa asma, essa reação asmática, ela pode ser mais grave, gerando também um processo inflamatório, né? Onde há, então, a produção de muco, né, e de substâncias de secreção, onde há uma inflamação do brônquio. Aí, nesse caso, a pessoa já tem que tomar um corticoide, então, uma droga anti-inflamatória, não só um broncodilatador. Mas vejam que todas essas drogas, elas estão tratando os sintomas, né, mas não a causa. Então, o tratamento da causa seria você buscar qual é o agente causal, o que é que está desencadeando, qual é o gatilho para aquela tua resposta alérgica, e procurar tratar isso. Tá? Além disso, o que é que faz com que o nosso corpo fique hipersensível? Né? As pessoas que já têm essa predisposição, ou que já têm algum problema de asma, assim, o que é que faz com que haja esse, que desencadeie? Tem algumas coisas que ativam isso. Produtos de origem animal, como leite, isso estão muito associados ao desencadeamento dessas crises alérgicas de asma, dessas crises de bronquite, né? Então, é muito importante, então, ter uma alimentação mais saudável, né? Então, uma alimentação mais natural, evitar os processados, evitar os derivados do leite, que são substâncias que vão aumentar muito esse grau de alergias, né? A asma pode ser também genética, né, de origem genética. Então, os mesmos cuidados para evitar as crises, né, para evitar as crises, sempre tratando a causa. E os sintomas, sim, no momento da crise, tem que ser tratados os sintomas. Muitas pessoas perguntam assim, eu não vou usar a bombinha porque causa dependência. Não, a bombinha não causa dependência. Tá? Então, os broncodilatadores, eles não causam dependência. O que acontece é que a asma está fora de controle. Então, a asma está piorando, né? Você não está dependendo, é que a sua asma está piorando. Então, só usar a bombinha não vai resolver o problema da sua asma, vai aliviar o sintoma naquele momento, mas se você não tratar a causa, cada vez você vai estar pior. Então, procurar sempre fazer exercícios respiratórios, né, para que o pulmão se expanda, se tenha maior oxigenação, esses exercícios voluntários, como vocês estavam falando, não só depender dos autonômicos do nosso corpo, né? Então, buscar um ar mais puro, a casa, se for manter limpa, arejada, evitar cortinas, carpetes, que sejam com pelos, animais que tenham. Então, todos esses cuidados, né, no caso da asma, né, tanto alérgica como outra, para que não haja desencadeia esse sintoma, né? Tratar do sistema imunológico, né? Então, tem a água, todo o exercício físico, todo esse trabalho de fortalecer o sistema imunológico. Já na bronquite, nós temos a bronquite aguda e a bronquite crônica, né? A bronquite aguda, normalmente as doenças agudas, elas aparecem no momento e depois elas são tratadas e melhoram. Já a crônica já é um processo já mais avançado, temos aí a DPOC, né? Onde a pessoa já tem maiores lesões, né? E está associada a poluentes, né? Um ar muito poluído, né? Então, evitar esses ares mais poluídos
fumaça, fumos, né? Às vezes a pessoa fuma e depois, né, acaba tendo esses problemas de DPLC, né? Problemas que a pneumonia, né? Que o corpo, o pulmão não consegue mais fazer essas trocas eficientemente, né? O enfisema e essas outras doenças associadas aí a lesões pulmonares, câncer, né? Todas essas que estão envolvidas aí nesse processo das pneumonias crônicas, obstrutivas, que já são degenerativas, que podem ter várias causas, mas todas elas associadas a poluentes do ar, seja fumaça, seja, né, cigarro, seja profissional, de pessoas que trabalham com amianto, todas essas coisas, né? Então, esses cuidados devem ser tomados. Não sei se tem alguma pergunta, assim, alguma coisa que eu esqueci de falar, se era isso mesmo. Nossa, ficou ótimo, muito bem esclarecido. Obrigada, Fê. E, né, a gente vê você falando e a importância da gente cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa atividade e de todos, né, de todos os 8 remédios naturais, né? Quando a gente junta todos eles, né, e eu falo que um só não tem força nenhuma, mas juntando todos eles, eles se tornam maiores, se tornam e você consegue, consequentemente, buscar uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. Então, como é bom a gente se cuidar, né? E cuidar do nosso corpo e né? De todo o nosso ser, na verdade, né? Que gostoso. Alguém tem algum comentário para fazer? Ai, deixa eu falar. A Edileia, que está aqui, está falando que está gostando muito e que está aprendendo bastante. Um beijo para você e um beijo para também todo mundo que está entrando aqui. Alguém quer fazer um comentário? Só um comentário. Eu tenho uma amiga que o filho dela, desde muito cedinho, desde bebê, tinha asma, né? Tem problema respiratório, e ela lutou aí pelo menos uns 3 anos, e ele usava bombinha desde cedinho, tá? E uma solução, né, que nem a Fernanda falou, que precisamos ir à causa, né, e não só tratar o sintoma, porque o medicamento, ele melhora uma coisa e piora a outra, né, outro órgão. Então, uma das coisas que ela fez foi mudar de São Paulo, e olha, incrível, né? Além de melhorar a alimentação, ela na casa dela só alimentação saudável mesmo, à base de legumes, frutas, grãos, essas coisas, né? E ela mudou para o litoral, né? Então, um lugar que a poluição é praticamente zero, né? E é incrível que depois de uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, a criança já não usava mais bombinha. E ele não usa mais, já tá maior agora, então ele não usa. Então, uma das soluções também é isso. É claro que mudar de um local nem sempre é viável para todo mundo, mas o que a gente chama atenção aqui é buscar identificar a causa dessa asma, né? Desse problema respiratório. Isso é fundamental. E não ficar acreditando só em medicamento, porque o medicamento melhora, ele tem um lugar, ele tem o espaço dele, mas ele também pode matar, né? Então, né, a gente precisa ir na causa do problema para aliviar esses sintomas, né? Que nem a Fernanda estava falando. É isso. Eu também conheço, Mônica, um médico muito especial, e ele tinha um filho, e a história é muito parecida, e mudou do Rio de Janeiro para Engenheiro Coelho, e o filho sarou. Olha, que interessante. Foi realmente uma mudança de vida, e ele atesta isso ele já falou em algumas palestras, ele atesta com muita propriedade que o fator
que influenciou na cura do filho foi realmente a mudança de ares. O ambiente, não é? E olha, e aí traz a qualidade de vida para a criança e para os pais, não é? O brincar, o todos. não tem nada aqui, né? Sim. Ficar num quarto, num computador, jogando, né? Vários outros detalhes aí que acabam impactando. Então, realmente... Mas eu não sei se ainda tem mais perguntas aí, Regina. A gente tem mais 2 perguntinhas. Então vamos lá. A próxima pergunta vai para você, Alex. Como a gente está falando dos 8 remédios naturais, né? A atividade física é um deles. E por que quando a gente pratica a atividade física, a nossa respiração fica um pouco mais ofegante, né? E a gente fica com, né? Mais ofegante mesmo. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. É uma pergunta bem interessante, viu? Pensando bem, quando a gente faz exercício físico, a gente acaba, depende. Essa pergunta é bem abrangente, eu vou tentar ser claro, né? A gente cansa, pode ser vários fatores, né? Depende do nosso condicionamento físico, como está o condicionamento do sistema cardiovascular também. Quantidade de peso que está carregando. Peso. A gente tem que ver se tem alguma comorbidade. A gente tem que ver se tem alguma enfermidade associada a isso, algum tipo de anemia, né? Diabetes, entre outras, né? E a gente tem que ver se a gente está respirando bem também, né? Se a gente sabe respirar e aproveitar do ar que a gente tem, né? No estudo que a gente fez, né, com o grupo do Reis, a gente viu que 90%, mais de 90%, quase 100% da população do mundo não tem uma qualidade de ar satisfatória né, para a gente viver do jeito que a gente gostaria de viver, né? O mundo está diferente, o mundo não proporciona uma qualidade de vida por meio do ar, né? Por conta de N fatores. Mas a gente tem que aproveitar muito bem do ar que a gente tem. Então, ver como a gente está respirando, se é a maneira correta, se a gente está aproveitando desse ar dentro do local que a gente passa a maior parte do tempo, né? Seja no trabalho. Mas é isso. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que poderia acrescentar a mais a resposta, por quê? Eu penso dessa forma, né? Tem N fatores associados a essa questão da respiração, do condicionamento da necessidade. Mas É isso mesmo. ao exercitar, né? Ao fazer algum tipo, depende do tipo de exercício também, às vezes até um subir de escada se torna ofegante, né? É cansativo. Então, é de pessoa para pessoa, né? É de pessoa para pessoa, depende, tá? Certíssimo, Alex. Gente, o Alex ele foi autor de uma revisão integrativa da literatura, onde ele pesquisou a influência do ar puro na saúde dos adolescentes. O Grupo Reis desenvolveu estudos, né? Para cada um dos remédios em relação à saúde do adolescente. E o Alex foi o autor do artigo que teve maior número de artigos científicos. Isso foi uma surpresa para a gente.
falava justamente dessa, né, da questão do ar puro. Mas eu vou contar para vocês, ele deve estar se coçando, porque ele sempre me fazia uma pergunta quando eu falava, e aí, Alex, como é que está a revisão e tal? Aí ele, eu estou procurando aqui o ar puro, mas não estou achando o ar puro. E a gente sempre brincava com isso. Não se acha. Se você buscar na literatura sobre ar puro, você não vai achar nada. Assim como a gente acha o ar puro, né? É uma coisa rara aqui em São Paulo e em muitos lugares do mundo, né? Mas a professora Gina vai lembrar, né? Durante a pesquisa, a professora Gina falava assim, que o nosso projeto, a nossa pesquisa era um pouco insana, porque a gente pesquisou muito, eram muitos artigos, né? Para a gente tabelar e fazer todo aquele procedimento metodológico. E depois eu fiquei pensando assim, nossa, a conclusão do trabalho, tá difícil ter ar puro, então... Depois de terminar o artigo, eu fiquei perguntando, meu Deus, onde é que dá para se viver com melhor qualidade do ar? Aí fui pesquisar a Amazônia, fui pesquisar em ilhas, fui pesquisar fora do Brasil, na Europa. E achou, Alex? Me conta aí. Essa pesquisa a gente tinha que publicar, hein? Não achei. Um pouquinho mais... Eu esqueci até o lugar, mas é um lugar assim... Eu teria um pouco mais de qualidade de ar, seria umas ilhas, não lembro o país, fica próximo ao Canadá, que é bem isolado. Porque assim, até mesmo a ilha, dependendo da ilha, se tem a translocação de poluição do ar vindo de outro continente, então não tem jeito teve um para alguns estudo lugares. muito interessante. Você lembra onde foi esse estudo? Foi na alguma parte da Ásia. Que falava, era um local totalmente isolado e as pessoas... quilômetros da China, mas por estar numa região geográfica que pelo vento trazia, né, uma poluição de outro continente, então se tornava tinha os níveis de poluição e tinha os efeitos também na população. E um outro estudo também que chamou muita atenção da gente foi um estudo onde foi pesquisada a terceira geração, os netos de pessoas que eram fumantes passivos, né? E que tiveram efeitos nos netos. Essa pesquisa também chamou muita atenção, né? E a outra foi essa, que o local deveria ser um local de ar puro, no entanto, as correntes de ar traziam a poluição de outros continentes para lá, diretamente. É algo assim muito interessante da gente ver. Então, cadê o ar puro, né, Alex? Cadê o ar puro, gente? Mas você falando, eu não sei quem falou agora com essa 90 e tantos por cento não possuem o ar puro, né? Da população mundial. É muita gente. Uma pesquisa do Alex aí que a gente vai querer que ele publique aí, né, Alex? Então, esse ar puro a gente tem que realmente procurar e dar valor para quando a gente tem a possibilidade de morar numa cidade, um dos lugares, por exemplo, nós aqui como Avaré, né? Acredito que tenha um ar puro, né? Não totalmente, mas tem, né? Sim, né? Mas muito melhor do que em muitos lugares, né? Ah, com certeza. O valor que a gente tem que dar para ele, né? Para respirar, que faz toda a diferença, né? Na nossa qualidade de vida, né? Se afeta até os nossos netos. Imagine nós mesmos diretamente, né? Que interessante. Mas eu lembrei, a Islândia tem um dos lugares do mundo que tem um pouco... o que o ar é melhor. Mas resgatando aquela pergunta que você fez, Renata, assim, vou dar uma resposta mais bioquímica. Por que que a respiração fica acelerada quando a gente faz exercício, né? Oba, então... vamos lá, vamos às aulas da Fernanda. Não, é que nem o Alex estava falando, existem várias situações, mas em todas elas, assim, quando a gente chega lá na célula, o problema é o mesmo, né? Quando começa a fazer um esforço,
que você começa a gastar energia, né? A queimar glicose para produzir energia, tem a produção de CO2. Então, quanto mais energia o seu corpo precisa, mais vai queimar glicose, mais CO2 vai dar, mais ácido o seu sangue vai ficar e a respiração vai ficar mais acelerada. Então, toda vez que a respiração fica acelerada no nosso corpo, toda vez que a gente tem a respiração acelerada, sempre vai nos dizer, tá, um aumento de CO2 no seu sangue. Então, o corpo está tentando jogar esse CO2 fora. Seja numa acidose metabólica, num diabetes descontrolado, seja numa pessoa que faz uma atividade, ou com angina, que vai subir um pequeno exercício, todos eles aumenta a acidez no sangue, aumenta a respiração. Quando a gente tem uma parada cardíaca, o que a gente vai dar para estimular a função, a parada respiratória? O que a gente vai fazer? Vai dar CO2, né? Vai um ar comprimido, ou então gás, né? A respiração boca a boca, você joga o CO2, é o CO2 que estimula a respiração, que acelera a respiração. Principalmente, né? Muito obrigada, Fê. E agora, nossa última pergunta vai para a nossa querida Mônica. E, Mônica, o ar é tão poderoso e tão maravilhoso e tão importante na nossa vida que ele pode até nos acalmar, né? Queria que você explicasse um pouquinho do que acontece, né, com essa respiração profunda, né, desse poder de até acalmar, né, a nossa mente e nos deixar um pouco mais equilibrados. Eu vou dar um exemplo do estresse, vou trazer um pouco o estresse, né? Então, os sinais e sintomas do estresse, ele pode causar algumas reações de ganho ou perda de massa corporal, padrões do sono irregular, problemas respiratórios, angústia mental, depressão, introversão, também as pessoas acometidas por esse padrão emocional passam a negligenciar a família, não rende no trabalho, tem oscilações de humor, alteração no comportamento, enfim, né? Nós sabemos disso, conhecemos muitas pessoas e por vezes nós mesmos, né, passamos por esses tipos de problema. Então, para melhor evidenciar isso, vamos tentar, né, nos lembrar de algum momento que nós passamos o nervoso, esse estresse exagerado, né, e lembrar como que acontecia as alterações rítmicas da respiração juntamente com as alterações psíquicas. Eu acho que cada um de nós podemos lembrar um pouco disso, né? Só vou fazer um comentarinho aqui, Mônica. Ah. Quando a gente está nervoso, né? Outra pessoa vem e fala assim, calma, calma, respira. Não é? Exatamente, calma, respira. Aí a pessoa faz assim, né? Porque ela esquece que ela pode respirar com calma, lentamente, levando o ar lá para o abdômen. Então, algumas vezes a gente tem que ter esse lembrete, né? Então, assim, olha, nessa inquietude mental e emocional, observa-se uma respiração acelerada, né? Se nós nos envolvemos num conflito entre duas tendências ou desejos, nosso mesmo, desejos antagônicos, né? Diferentes um do outro, muito contraditório, a respiração se faz também irregular e arrítmica, a mesma coisa. Aí ela vai se tornando lenta nos estados que nós nos encontramos de maneira física, mental ou emocional, de maior tranquilidade. E, se, no entanto, nós nos encontramos mais integrados, né, com uma saúde mental mais assertiva, mais específica, mais centrada, focada, livre de contradições psíquicas, nós respiramos de uma maneira mais compassada, né, mais lenta,
mas com mais tranquilidade, sem estar ofegante. Então, assim, olha, então essa respiração diafragmática que a gente falou, ela aumenta o volume e a pressão do oxigênio que entra no nosso corpo, ela sacia totalmente a capacidade pulmonar, faz uso também da totalidade dos alvéolos pulmonar, ela libera uma maior quantidade de gás carbônico, e, além disso, ela também provoca a ativação do sistema nervoso parasimpático. E o que é isso? Esse sistema ele se encarrega do estado de relaxamento e a calma do organismo. Então, voltamos a falar, né, sobre essa respiração lenta, profunda, diafragmática. Ela é essencial para todo e qualquer processo mental, para que nós sejamos mais calmos, mais tranquilos, né? Vamos até falar assim, né, numa roda de conversa dessa, a pessoa que está sendo convidada, de repente, pela primeira vez, como será que essa pessoa vai estar? Será que nervosa? É muito nervosa? Acho que sim, não é? Então, assim, se ela lembra da respiração, no intervalo ela vai respirando, ela vai ficando calminha, vai lembrando de todo o processo, todos os seus conhecimentos, de todos os seus estudos, não é? E é isso, então a respiração, o ar puro, ele é fundamental. Vamos tirar o ar puro, mas o ar profundo, né? A respiração profunda, ela traz, então, uma calma, né? Ela traz, não é só isso, mas, assim, o efeito dela é calmante mesmo, como se você estivesse tomando, não é igual, né? Mas, assim, um chá calmante, né? E aí, se a gente vai aí para os medicamentos, tem pessoas que não conseguem utilizar esses remédios naturais e se enche de medicamento, e os ansiolíticos, os antidepressivos são medicamentos assim que mais mata, mais rapidamente. Então, eu fico muito preocupada com isso, né? Então, que nossas pesquisas atinjam aí um número de pessoas muito grandes, né? Divulgar para que as pessoas saibam que todos esses remédios naturais, eles são gratuitos e eles vieram do nosso Criador, não é? Então, é um pouco, né, da gente poder espalhar essas lives, esses estudos que nós fazemos, que nós gostamos tanto, mas que precisamos atingir o maior número de pessoas, né? Eu gosto de um pensamento de Ellen White que fala que a oração é a respiração da alma, né? Então, Sim. diz que cada respiração deveria ser uma oração, né? Porque aquilo que os remédios naturais não podem fazer, o remédio sobrenatural, por certo, ele vai completar, né? Vai estar aí para preencher, né? Assim, só para complementar, é como se, você falando assim, Fernanda, é como se cada respiração é um agradecimento, não é? Pelo esse sopro divino, não é que Deus colocou no nosso nariz. Então, é isso, a gente precisa espalhar. Muito bom. Legal, muito bom mesmo. Gostei aí das palavras do Alex também, quando falou que a primeira coisa que a gente faz é respirar, né? Logo quando nasce. Então, a gente viu, acredito também que na semana da criação, ali no segundo dia, ali, acho que Deus deixou algo especial ali, quando separa o firmamento, né? Os céus da água, acho que o oxigênio meio que foi preparado nesse dia ali. Então, teve um dia especial de preparação e também, que nem a Renata falou, quando junta ali, né, o pó da terra mais o fôlego de vida que o homem fez, a alma vivente fez o homem, né, que Deus fez o homem. Então, o fôlego de vida,
um dia especial, é esse fôlego que, quando a gente nasce, já recebe. Então, a importância do ar, né? E eu acho que o que falta agora é a gente conscientemente entender o benefício do ar, porque a gente esquece totalmente. A gente pensa no exercício, na nutrição, a água até que fala bastante, o sol de vez em quando um pouquinho, mas o ar é um dos mais esquecidos e é aquele que, se a gente fechar aqui o nariz, eu não vou chegar de 2, 3 minutos. Então, a importância dele, né? E fazer como se fosse exercícios mesmo, aproveitar a hora que está deitado, principalmente, deitar ali, faz essa respiração diafragmática, enchendo a barriga, voltando, e vai fazer com que esse oxigênio penetre nas células, circule no sangue. Então, muito importante a gente ter esse momento de fazer a respiração profunda, não deixar só o sistema nervoso autônomo respirar pela gente, né? Forçar ele um pouquinho ali, tipo, puxar o ar, porque ele tem nitro, né? Ele tem o nitrogênio, ele tem algo que pode nos fazer ali dar mais clareza mental, mais calma, e é algo que a gente esquece totalmente, como que a gente deixa de esquecer isso, né? Marcelo, só assim, complementando Deixa também, de lembrar, né? Não é interessante que nós estamos acostumados sempre a depender. Então, assim, se a gente for pensar, Deus já fez a parte dele, nos deu a respiração, né? Soprou. E nós precisamos fazer a nossa parte. Qual que é? É isso que você falou, né? Que eu falei também. Assim, nós poder utilizar essa respiração consciente e não deixar somente a inconsciente fazer a parte dela, porque ela faz, é automático, é involuntário. Então, assim, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos trazer essa respiração mais profunda, e isso depende de nós. Ela não é involuntária, ela é voluntária, né? Ela é consciente. E uma coisa muito interessante que tenho observado é assim, enquanto a gente dorme, nós respiramos corretamente. Então, quando nós desligamos o nosso consciente e entramos no sono, no inconsciente, nós respiramos que nem um bebê. Então, durante o sono. Então, a importância do sono, porque é durante o sono que há o reparo, onde o nosso corpo precisa mais de energia para fazer os reparos, as restaurações, e aí a gente respira corretamente, a gente está inconsciente, né? O corpo, quando a gente não fica mexendo nele, controlando, querendo controlar, ele faz o trabalho dele, né? A gente aqui, às vezes, atrapalha no nosso consciente, mas temos que ter um consciente direcionado, né? Como você falou, né? Direcionar esse nosso consciente para o bem, né? Isso é uma educação. Sim. Educação contínua, né? Sim. É isso mesmo, né? Nossa, e a gente esquece mesmo do ar, sendo que o ar é o mais essencial de todos os outros, né? A gente fica um tempinho sem água, um tempão sem comida, um tempão sem o sol, mas sem o ar, nem 10 segundos, né? 10 segundos sim, né? Mas poucos minutos ali a gente, né? Como o ar é importante mesmo. Ele marca o início da vida e o final da vida, deu o último suspiro, né? Sim, sim. O início da vida e o final da vida. É, o último suspiro. Incrível, né? Gente, muito bom sempre participar aqui com vocês. Nossa, que gostoso que é essas rodas de conversa. O tanto que eu aprendo aqui com vocês é um prazer gigante. E queria saber se alguém quer comentar mais alguma coisa e quem vai fazer a oração para a gente hoje. Vai, Mônica, faz uma oração bem linda para a gente. Faço. Vamos orar, então? Soberano Deus, Pai, Criador do céu, da terra, de tudo que se move nesse mundo, nessa terra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor criou
todas as coisas para nós usufruirmos. E, além disso, nos deu o sopro divino para que nós possamos aprender, para que nós possamos entender o que é a vida. E a vida a partir do seu grandioso amor, do seu amor incondicional por todos nós, Senhor. Muito obrigada por esse estudo, muito obrigada por esse momento, obrigado por todas as coisas, todas as bênçãos que o Senhor nos dá diariamente, ou cada segundo da nossa vida. E obrigado também, Senhor, por nos clarear a mente para que nós possamos avançar na sua palavra e avançar também nos estudos, em tudo aquilo que nós possamos levar para as pessoas essa consciência de quão grandioso o Senhor é e de quantas graças o Senhor nos traz e nos faz. Muito obrigado. Fique aqui com cada participante desta live, com cada participante que ouviu, que se interessou e que possa multiplicar grandiosamente todos esses conhecimentos. Muito obrigada, nos dá uma noite gostosa de sono, abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Beleza, isso aí, agradecemos aí a Renata, a Mônica, a Dirce, o Alex, a Maria Fernanda. Falou bastante hoje sobre o sono, hein? Que é a nossa próxima etapa aí, que falar sobre o sono regenerador, o descanso, ele que ali que tem muitos benefícios ao nosso corpo, e a gente vai falar sobre ele na próxima quinta-feira. Então, a gente agradece a todos, brigadão aí, temos até a próxima quinta. Valeu! Valeu, Tchau, boa gente, noite. beijo, como sempre, uma delícia. Tchau. Tchau, tchau. Valeu!